Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto A História Vista de Baixo, escrita pelo historiador Jim Sharp, como já começamos nos vídeos anteriores. Então, dá uma olhadinha aqui no card, se você está chegando agora, para pegar o link aqui, ó, logo abaixo aqui da descrição, abaixo do vídeo aqui no YouTube, e pegar a leitura do vídeo desde o início, tá bom? Então, história vista de baixo, ou história popular, é uma corrente historiográfica desenvolvida em grande parte na Inglaterra que busca produzir conhecimento histórico a partir do ponto de vista de pessoas consideradas comuns, assim como eu, em oposição à história dos grandes políticos e líderes militares que normalmente protagonizam o estudo do passado. Foi dominado em sua maioria por historiadores de vertente marxistas. Apesar do termo já ter sido usado por expoentes de escolas historiográficas anteriores, como Lucien Febvre em 1932, e de ter sido advogada por pensadores como Bertolt Brecht, ele só foi atingir proeminência com a publicação de um artigo de autoria de Edward Thompson no The Times Literary Supplement em 1966, sob o título History from Below, História vista de baixo, História que vem de baixo. A partir de então, os seus maiores expoentes foram geralmente historiadores da escola historiográfica marxista, como Christopher Hill e Natalie Zemon Davis. Thompson explica na introdução da sua obra mais importante, A Formação da Classe Operária Inglesa, os fundamentos para a vertente historiográfica que busca lançar da seguinte forma, diz ele: estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro ludita, o tecelão do obsoleto tear manual, o artesão utópico e mesmo o iludido seguidor de Joanna Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus odícios e tradições podiam estar desaparecendo. Sua hostilidade frente ao novo industrialismo podia ser retrógrada. Seus ideais comunitários podiam ser fantasiosos. Suas conspirações insurrecionais podiam ser temerárias. Mas eles estiveram nesses tempos de aguda perturbação. Eles viveram nesses tempos de aguda perturbação. E nós, não. Então, sem mais, peço que curtam esse vídeo, curtam o canal. E se estão preparados, peguem seu chá, café, chapéu, bala de goma, o que quiserem, estiquem as pernas, fechem os olhos e se deixem levar pela continuidade da leitura. A perspectiva de se escrever a história à vista de baixo, resgatando as experiências passadas da massa da população, seja da total negligência dos historiadores ou da enorme condescendência da posteridade de Thompson, é, portanto, uma perspectiva atraente. Mas como sugerimos, a tentativa de estudar a história dessa maneira envolve muitas dificuldades. A primeira gira em torno da evidência. Tem-se apenas que ler o estudo de Thompson sobre os anos formadores da classe trabalhadora inglesa para compreender que, sejam quais forem as críticas que possam ser feitas à sua interpretação da questão, pouca dúvida existe de que ela seja baseada numa quantidade de material de fonte maciçamente ampla e rica. Em geral, entretanto, quanto mais para trás vão os historiadores, buscando reconstruir a experiência das classes sociais inferiores, mais restrita se torna a variedade de fontes à sua disposição. Como veremos, um excelente trabalho tem sido feito com relação aos materiais que realmente persistem para os tempos primitivos, mas o problema é real. Os diários, as memórias e os manifestos políticos, a partir dos quais podem ser reconstruídas as vidas e as aspirações das classes sociais inferiores, são escassos antes do final do século XVIII, com exceção de alguns poucos períodos, como as décadas de 1640 e 50 na Inglaterra. Em segundo lugar, há vários problemas de conceituação. Onde exatamente o baixo, entre aspas, baixo, deve ser alocado? E o que seria feito com a história vista de baixo, uma vez escrita? As complicações inerentes à questão de se precisar que história vem de baixo estão finamente ilustradas em uma das áreas de crescimento da história social nos últimos anos, o estudo da cultura popular no início da Europa moderna. Tanto quanto posso perceber, além de encará-la como uma espécie de categoria residual, nenhum historiador chegou ainda a uma definição completamente abrangente do que era, na verdade, a cultura popular naquele período. A principal razão disso é que o povo, entre aspas,
mesmo há tanto tempo atrás como no século XVI, compõem um grupo muito variado, dividido por estratificação econômica, culturas profissionais e gênero. Tais considerações invalidam qualquer ideia simplista do que o baixo poderia significar na maior parte dos contextos históricos. É igualmente importante a questão do significado mais amplo ou dos propósitos de uma abordagem da história vista de baixo. Os problemas ficam talvez mais bem ilustrados, tomando-se por referência o trabalho dos historiadores que escrevem dentro da tradição marxista ou dentro da tradição da história britânica do trabalho. É óbvio que a contribuição dos historiadores marxistas, aqui e em qualquer outra parte, tem sido enorme. Na verdade, um filósofo marxista declarou que todos aqueles que escrevem a história vista de baixo assim o fazem na sombra da conceituação marxista da história. Embora tais afirmações possam parecer um tanto hiperbólicas, a dívida do historiador social para com as ideias de Marx e para com os historiadores marxistas deve ser reconhecida. E certamente não é minha intenção juntar-me à tendência atualmente em moda de depreciar uma das mais ricas tradições intelectuais do mundo, ainda que pudesse parecer que os historiadores marxistas, antes de outros escritores que escrevem a partir de tradições diferentes, sugerirem a amplitude da temática que o historiador social poderia estudar, estes historiadores marxistas tenham tendido a restringir o estudo da história vista de baixo àqueles episódios e movimentos em que as massas se engajaram na atividade política manifesta ou em áreas familiares de desenvolvimento econômico. Embora ele fosse transcender tais limitações, este foi em grande extensão o ponto de partida do ensaio de Thompson, de 1966. A fundamentação histórica para tal linha de pensamento foi descrita mais recentemente por Eric Hobsbawm. Hobsbawm declarou que a possibilidade do que ele chama de história das pessoas comuns só se tornou realmente aparente mais ou menos em torno de 1789. Aspas, diz ele, Hobsbawm. A história das pessoas comuns como um campo especial de estudo, escreveu ele, tem início com a história dos movimentos de massa no século XVIII. Para o marxista, ou mais comumente o socialista, o interesse na história das pessoas comuns desenvolveu-se com o crescimento do movimento trabalhista. Como ele prosseguiu, para observar, essa tendência impôs algumas luzes bastante eficazes para os historiadores socialistas. Algo da natureza dessas luzes foi sugerido em um livro de Richard Hogarth, publicado em 1957, The Uses of Literacy, que poderia bem ter recebido o subtítulo de The Breaking of the English Working Class. Discutindo diferentes abordagens no estudo da classe trabalhadora, Hogarth pediu cuidado aos leitores das histórias dos movimentos da classe trabalhadora. Como muitos outros, Hogarth se afasta de muitas dessas histórias, com a impressão de que seus autores supervalorizam o lugar da atividade política na vida da classe trabalhadora, que nem sempre tem uma noção adequada da rotina diária dessa vida. Em 1966, Thompson observou uma mudança das preocupações mais antigas dos historiadores do trabalho com as instituições do trabalho, com os líderes e a ideologia aceitos, embora também tenha observado que esse processo estava tendendo a subtrair da história do trabalho parte de sua coerência. Hobsbawm, escrevendo à luz da subsequente ampliação da história do trabalho, conseguiu fazer comentários mais centralizados neste ponto. O problema era, como sugeriu Hobsbawm, que os historiadores do movimento trabalhista, marxistas ou não, estudaram não exatamente as pessoas comuns, mas as pessoas comuns que poderiam ser consideradas os ancestrais do movimento. Não os trabalhadores como tais, porém mais como cartistas, sindicalistas, militantes trabalhistas. A história do movimento trabalhista e de outros desenvolvimentos institucionalizados, declarou ele, não deveria substituir a história das pessoas comuns em si. Outra limitação que a corrente principal da história do trabalho cria para a história vista de baixo é aquela de uma restrição no período. Os leitores do ensaio inicial de Thompson e da posterior contribuição de Hobsbawm poderiam facilmente ter ficado, apesar das intenções dos autores, com a impressão de que a história vista de baixo só pode ser escrita para os períodos da Revolução Francesa em diante. Hobsbawm, como observamos, acredita que foi o desenvolvimento dos movimentos de massa no final do século XVIII que primeiro alertou os estudiosos para a possibilidade de se escrever a história vista de baixo.
e prosseguiu declarando que a Revolução Francesa, especialmente desde que o jacobinismo foi revitalizado pelo socialismo e o iluminismo pelo marxismo, tem sido campo de prova para esse tipo de história. Indagando um pouco mais adiante, por que tanta história moderna popular emergiu do estudo da Revolução Francesa? Hobsbawm citou essa é uma pergunta que Hobsbawm faz ainda no livro, né? Indagando um pouco mais adiante, abre aspas, por que tanta história moderna popular emergiu do estudo da Revolução Francesa, fecha aspas. Hobsbawm citou a ação conjunta da massa populacional e os arquivos criados por uma vasta e diligente burocracia que documentava os atos das pessoas comuns e depois passou a classificar e preencher seus registros em benefício do historiador. Esta documentação proporcionava um rico filão para a pesquisa posterior e era também, segundo Hobsbawm, perfeitamente legível, ao contrário das caligrafias intrincadas dos séculos XVI e XVII. Entretanto, a história vista de baixo não tem sido meramente escrita a respeito da história política familiar moderna por historiadores incapazes de enfrentar os desafios paleográficos. Na verdade, embora o conceito da história vista de baixo tenha sido essencialmente desenvolvido por historiadores marxistas ingleses, que escreviam dentro dos limites cronológicos tradicionais da história britânica do trabalho, talvez o livro que utiliza essa perspectiva no passado, a criar maior impacto, tenha sido escrito por um estudioso francês que tomou como sua temática uma comunidade medieval camponesa dos Pirineus. Montaillou, do autor Emmanuel Leroy-Ladurie, pela primeira vez publicado na França em 1975, Montaillou despertou maior atenção, foi mais vendido e teve maior alcance de leitores que a maior parte das obras de história medieval. Nota 16. Publicado em inglês como Montaillou, Cathars and Catholics in a French Village, 1294 a 1324. Londres, 1978. Uau, quero muito ler. Evidentemente, este livro tem suscitado alguma crítica no interior da comunidade erudita e várias questões foram levantadas sobre a metodologia do autor Leroy-Ladurie e a abordagem por ele utilizada de suas fontes. Os historiadores que trabalham com a visão de baixo devem, é claro, ser tão rigorosos nessas questões quanto em quaisquer outras. Mas o livro Montaillou se situa como uma espécie de marco na escrita da história vista dessa perspectiva. Como observou seu autor, aspas, embora haja muitos estudos históricos relacionados às comunidades camponesas, há muito pouco material disponível que possa ser considerado o testemunho direto dos próprios camponeses. Fecha aspas. O autor Leroy-Ladurie contornou esse problema baseando seu livro nos registros inquisitoriais produzidos por Jacques Fournier, bispo de Poitiers, durante sua investigação da heresia entre 1318 e 1325. Sejam quais forem seus inconvenientes, o livro Montaillou não apenas demonstrou que a história vista de baixo poderia atrair o público leitor em geral, mas também que alguns tipos de registro oficial poderiam ser utilizados para explorar o mundo mental e material das gerações passadas. Na verdade, os historiadores sociais e econômicos estão empregando cada vez mais tipos de documentação, cuja real utilidade como evidência histórica repousa no fato de que seus compiladores não estavam deliberada e conscientemente registrando para a posteridade. Supõe-se que muitos desses compiladores ficariam surpresos e talvez preocupados com o uso que os historiadores recentes fizeram dos casos judiciais, registros paroquiais, testamentos e transações de terras feudais que registraram. Tal evidência pode ser empregada adequadamente para explorar ações e ideias explícitas ou suposições implícitas, e também para propiciar uma base quantitativa às experiências do passado.
Como observou Edward Thompson, as pessoas pagavam impostos. As listas de impostos são apropriadas não pelos historiadores da taxação, mas por demógrafos históricos. As pessoas pagavam dízimos. Os inventários são apropriados como evidência pelos demógrafos históricos. As pessoas eram arrendatárias, consuetudinárias ou enfiteutas. Seus títulos de posse eram inscritos e constavam dos registros da corte feudal. Essas fontes essenciais são exaustivamente interrogadas pelos historiadores, não somente em busca de nova evidência, mas em um diálogo em que eles propõem novas perguntas. Nota 19 em A.P. Thompson, The Poverty of Theory and Other Essays, London, 1978. Pelo que sugere esta citação, tais materiais são muito variados. Ocasionalmente, como ocorre com os materiais em que Monteilhou foi baseado, permitem que o historiador consiga chegar tão próximo às palavras das pessoas quanto consegue o gravador do historiador oral. A história oral tem sido muito usada pelos historiadores que tentam estudar a experiência das pessoas comuns, embora, é claro, não haja razão por si só evidente do motivo pelo qual o historiador oral não deva gravar as memórias das duquesas, dos plutocratas e dos bispos, da mesma forma que dos mineiros e dos operários fabris. Isso me fez lembrar a obra Germinal, de Émile Zola, obra fundamental do naturalismo francês. Continuando. Mas o historiador oral tem problemas óbvios ao tratar com pessoas que morreram antes de serem gravadas ou cuja memória foi perdida por seus sucessores, e o tipo de testemunho direto que pode obter é negado aos historiadores dos períodos mais antigos. Ao contrário, como sugerimos, existem fontes que permitem aos historiadores de tais períodos chegarem mais perto das experiências das pessoas das classes inferiores. O autor Leroy Ladurie utilizou uma fonte desse tipo, o registro de Jacques Fournier, o bispo. Outro trabalho que mostra como este tipo de registro legal poderia ser empregado por um tipo bem diferente de história vista de baixo foi publicado em 1976, a edição italiana de The Cheese and the Worms, de Carlo Ginzburg, 21. Publicado em inglês, traduzido por N. John Tedeschi como The Cheese and the Worms, The Cosmos of a 60th Century Miller, Londres, 1980. O objetivo de Ginzburg não era reconstruir a mentalidade e o modo de viver de uma comunidade camponesa, mas antes explorar o mundo intelectual e espiritual de um moleiro chamado Domenico Scandella, apelidado de Menocchio, nascido em 1532, que viveu em Friuli, no nordeste da Itália. Menocchio, o personagem, teve complicações com a Inquisição, foi afinal executado, provavelmente em 1600, e a volumosa documentação que se refere ao seu caso permitiu que Ginzburg reconstruísse grande parte de seu sistema religioso. Eu falei Menocchio o personagem, mas quer dizer, o personagem e a pessoa real, né? O livro em si é uma realização notável. O prefácio de Ginzburg apresenta uma proveitosa discussão dos problemas conceituais e metodológicos da reconstrução da cultura das classes subalternas no mundo pré-industrial. Ele foi particularmente insistente. Para o fato de uma fonte não ser objetiva, para aquele tema, nem um inventário o é. Mas o fato de uma fonte não ser objetiva não significar que ela seja inútil. Em suma, mesmo a documentação escassa, dispersa e obscura pode ter um bom uso. E o estudo dos indivíduos nesse tipo de profundidade é tão valioso quanto as abordagens coletivas mais familiares à história social. Resta o problema, é claro, da representatividade de tais indivíduos. Mas os estudos de caso desse tipo, tratados de forma adequada, podem ser imensamente esclarecedores.
Mas em seus esforços para estudar a história vista de baixo, os historiadores utilizaram outros tipos de documentação oficial ou semi-oficial, além de uma fonte rica e isolada. Um exemplo disso é Barbara A. Hunnewald, que fez um uso extensivo de uma das grandes fontes negligenciadas da história social inglesa, a inquirição do coroner na reconstrução da vida familiar camponesa medieval. Nota 23. Coroner. Coroner é um oficial de justiça anglo-saxão, cargo criado no fim do século XVII, com parte das atribuições do xerife e cujas funções estão atualmente limitadas à investigação da causa das mortes violentas, não naturais ou misteriosas. Então, esse é o coroner, oficial de justiça citado aqui pela autora Barbara Hunnewald. Então, o exemplo disso é a autora Barbara Hunnewald, que fez um uso extensivo de uma das grandes fontes negligenciadas da história social inglesa, a inquirição do coroner na reconstrução da vida familiar camponesa medieval. Hunnewald declara que esses registros estão isentos das tendências encontradas nos registros das cortes reais, eclesiásticas ou feudais, além de apontar, voltando a um tema anterior, que os detalhes da vida material e das atividades familiares neles assinalados são incidentais ao principal propósito dos registros. Daí a improbabilidade de serem distorcidos. Como é tão frequente quando se trata de registros oficiais, eles têm sua maior utilidade quando empregados para propósitos que seus compiladores jamais sonharam. Combinadas com outras formas de documentação, Hunnewald usou as inquirições para compor um quadro do ambiente material, da economia familiar, das etapas no ciclo de vida, nos padrões de educação dos filhos e de outros aspectos da vida cotidiana dos camponeses medievais. Em certo sentido, seu trabalho demonstra uma estratégia alternativa àquela seguida por Leroy Ladurie e Ginsburg, que é o exame minucioso de um vasto corpo de documentação, em vez da construção de um estudo de caso baseado em uma fonte excepcionalmente rica. O exame minucioso de um vasto corpo de documentação, em vez da construção de um estudo de caso baseado numa fonte excepcionalmente rica. Mas o resultado final é uma demonstração de como mais uma forma de documentação oficial pode ser usada para construir a história vista de baixo. Esta ampliação do alcance cronológico da história vista de baixo, assim como o movimento em direção a um âmbito mais amplo das preocupações históricas do que as ações políticas e os movimentos políticos das massas, levou a uma busca de outros modelos, além daqueles proporcionados pelo marxismo tradicional ou pelo velho estilo da história do trabalho. A necessidade de se manter um diálogo com os estudiosos marxistas é essencial, mas permanece claro que até a aplicação para o mundo pré-industrial de um conceito marxista básico como aquele é problemática, ao mesmo tempo em que é difícil imaginar-se uma linha distintamente marxista em um processo de difamação em Yorkshire no século XVI ou em uma fraude em Wiltshire no século XVII. Infelizmente, a busca de um modelo alternativo, admitidamente ainda em seus escassos primórdios, até agora alcançou muito pouco sucesso. Muitos historiadores, especialmente na Europa continental, foram inspirados pela escola francesa dos Annales. Nota 25. A melhor introdução para a obra dessa escola é Traian Stoyanovich, French Historical Method, de Annales, Paradigm, Ítaca e Londres. Daremos continuidade a essa outra alternativa que trata da escola francesa dos Annales como uma linha distintamente marxista, como diz aqui o autor. Obrigado até aqui. Ficamos nesse vídeo com essas 3 referências de autores. Agora o próximo passo de Jim Sharp no próximo vídeo. Curta esse vídeo e até lá. Obrigado.